O mais curioso é que, quando a pessoa deita no supino reto, achando que vai construir um peitoral digno de um semideus, comete exatamente o erro que destrói o peito. Deixa o cotovelo abrir demais e o ombro assumir o trono que não é dele. A cena é quase trágica, como um Hércules moderno puxando o peso com uma postura que trai o próprio templo. Nesse descuido, a biomecânica do supino vira um labirinto de creta. Tudo vai pro lado errado, e o peito simplesmente some da equação. É o típico erro no supino que acaba com o peito, mas que parece tão natural que quase toda pessoa comete sem perceber. Quando esse ângulo ruim domina, o peitoral superior desliga, como se Atena tivesse virado os olhos e abandonado a batalha. A força foge direto para o ombro, criando aquela sensação irritante de estar empurrando o peso com tudo, menos com o músculo que se quer desenvolver. É o tipo de supino errado que gera um peito fraco, achatado, quase pedindo socorro como uma estátua rachada. E muita gente acha que é falta de carga, quando na verdade é falta de técnica de supino. E o mais irônico é que esse erro comum no supino não exige um titã para ser corrigido. Basta enxergar o detalhe que está sabotando a construção do peitoral. Quando o cotovelo abre, a linha de força foge do peito e sacrifica a amplitude, ativação e toda a promessa do movimento. A pessoa pensa que está fazendo supino para peito, mas na real está erguendo um monumento aos ombros. E é exatamente nesse ponto que o próximo tópico revela por que isso desativa de vez o peitoral superior. Quando a pessoa posiciona a barra com aquela pegada aberta demais, a trajetória do movimento vira quase uma oferenda ao deus dos ombros e não ao peitoral superior. A pegada fora do eixo empurra o cotovelo para trás, fazendo o peito perder seu papel principal como um ator secundário em tragédia grega. Nesse instante, a ativação do peitoral evapora, e a execução errada do supino faz o peito parecer um herói exilado. É por isso que, mesmo no supino inclinado, muita gente sente só o ombro queimando. A mecânica é implacável. Quando o cotovelo se afasta demais da linha do tronco, o vetor de força migra. Em vez de recrutar fibras do peitoral superior, a barra força uma rotação que sobrecarrega a articulação do ombro, como se fosse um castigo de Zeus. Todo aquele esforço vira ruído, e a tão desejada ativação do peitoral desaparece como névoa sobre o estige. Muitas pessoas acham que é falta de intensidade, mas é só supino errado mesmo. Esse é justamente o ponto em que muita gente se pergunta por que o peito não cresce mesmo com anos de treino. Não é genética, não é azar, não é praga de Hera, é biomecânica pura. A trajetória desalinhada desliga literalmente o peitoral superior, deixando o movimento pobre, instável e sem propósito. E quando a pessoa finalmente entende isso, começa a enxergar o que o próximo tópico revela. O ajuste técnico simples que traz o peito de volta imediatamente. Quando a pessoa aproxima a pegada a apenas 2 ou 3 centímetros, algo quase mágico acontece, como se Atena tocasse no ombro e realinhasse todo o movimento. De repente, o cotovelo desce para a rota natural do peitoral e a barra começa a viajar num trilho que honra a biomecânica do supino. Esse ajuste minúsculo corrige instantaneamente aquele erro comum no supino que fazia o peito fugir da batalha. É o tipo de mudança que transforma um sacrifício de ombros em supino execução correta. A rotação da escápula entra como coadjuvante essencial, retração leve, peito projetado e escápulas encaixadas como colunas dóricas, sustentando o templo. É nesse ponto que o peitoral superior finalmente acorda, não mais exilado, mas convocado como um herói pronto para o combate. Esse setup tira o peso das articulações e empurra a força direto para o peitoral, corrigindo o clássico supino para peito que até então só existia no papel. É biomecânica do supino aplicada como arte. E quando o ângulo do cotovelo encontra sua posição ideal, nem aberto demais, nem fechado demais. A diferença visual é clara como o sol de Apolo batendo na barra. A trajetória fica limpa, o movimento ganha propósito e o peito assume o protagonismo que sempre mereceu. A partir dessa correção simples, a pessoa finalmente vê o que estava faltando para sentir o músculo trabalhar. E é exatamente aqui que o próximo tópico revela como sentir o peito de verdade no supino. Sentir o peito no supino não é questão de força bruta, mas de ritual, quase um preparo de guerreiro antes da arena.
quando a pessoa posiciona os pés firmes, retrai levemente as escápulas e projeta o peito como uma estátua grega ganhando vida, a ativação começa antes mesmo da primeira repetição. A ativação do peitoral nasce desse alinhamento interno, criando tensão no lugar certo. Essa intenção muscular é o que impede o movimento de virar mais um supino errado. O setup é como amarrar as sandálias aladas de Hermes. Se feito no impulso, dá tudo errado. Se feito com precisão, a pessoa voa. Antes de deitar, basta apertar as mãos como se estivesse segurando a barra invisível, trazer os ombros para baixo e imaginar o peito abrindo como portas de um templo. Esse ritual prepara as fibras do peitoral superior para participar da batalha e finalmente resolve o dilema do peito fraco e da falta de ativação. É a mente guiando o músculo, tal qual um oráculo guiando o herói. Na execução, a repetição perfeita parece até poesia épica. A barra desce controlada, os cotovelos mantêm o ângulo correto e o peitoral conduz o movimento como maestro. Na subida, não se empurra, se espreme o peito, visualizando o músculo se contraindo. A sensação muda instantaneamente, como se encontrasse o fio de Ariadne dentro do labirinto da biomecânica. E é essa nova consciência corporal que abre caminho para o próximo passo. O protocolo prático que transforma a técnica em resultado real. Agora que a técnica está lapidada como uma lança de Atena, a pessoa precisa de um protocolo que transforme precisão em crescimento real. Para a maioria, 3 a 4 séries no supino inclinado já bastam, desde que feitas com a execução correta, amplitude boa e foco absoluto no peitoral. A carga deve permitir entre 6 e 10 repetições limpas, sem transformar o movimento em um ritual caótico dominado pelo ombro. É assim que o peito deixa de ser fraco e começa a reagir. A cadência é o segredo que poucos aplicam. 2 segundos descendo, 1 segundo segurando na base e então a subida firme, conduzida pela intenção de contrair o peito, como se esmagasse uma hidra entre as mãos. Essa desaceleração elimina trapaças e coloca toda a atenção onde ela deve estar, ativando de vez o peitoral superior. É nesse ritmo que o supino deixa de ser só um exercício e vira uma arte, uma biomecânica ritualística que Zeus aprovaria. Para progredir, basta aumentar carga ou repetições a cada semana, mas sem sacrificar postura, angulação e setup. O herói não precisa provar nada ao Olimpo, precisa apenas repetir o protocolo com disciplina. E se a pessoa quiser entender como essa técnica se amarra com outros exercícios de peito, um outro vídeo do canal aprofunda exatamente a lógica da construção de peitoral. E é justamente essa ponte que abre o próximo passo da jornada. É assim que o peito está sendo destruído no supino. Cotovelo aberto, ombro dominando e o peitoral desligado, quase tão inútil quanto um escudo rachado na guerra de Troia. Um detalhe simples que, sem dó nem piedade, acaba com o peito. Esse ângulo errado sozinho sequestra toda a força, joga a carga para o ombro e transforma o supino num ritual que trai o próprio corpo. O peitoral superior fica mudo, fraco, exilado, e é exatamente por isso que o peito não cresce, não reage, não evolui. Neste vídeo, dá para ver o erro, entender por que ele destrói a ativação do peitoral e aprender o ajuste técnico que muda tudo. Pegada, trajetória, escápula e repetição perfeita. Um protocolo claro, quase olímpico. E o mais estranho? Quase todo mundo faz esse erro sem perceber. No fim das contas, ajustar o supino não é só corrigir um exercício. É redefinir a própria batalha diária. Quando a técnica começa a ser aplicada, o peito responde, a postura muda e o treino deixa de ser um caos dionisíaco para virar estratégia espartana. Cada repetição se torna um lembrete de que o corpo cresce quando a mente decide liderar. A pergunta que fica é simples e incômoda, como um oráculo encarando nos olhos. Agora que a pessoa entende o erro, vai continuar treinando no automático ou assumir o papel de herói na própria evolução? O peito não cresce por magia. Cresce por técnica, disciplina e coragem de ajustar o que sempre foi feito no impulso. E quem quiser continuar evoluindo, fortalecendo o corpo como quem ergue colunas dóricas para sustentar um templo inteiro, basta se inscrever, ativar as notificações e seguir nessa jornada. Cada vídeo é um novo capítulo da própria epopeia, e quem continua, inevitavelmente evolui.